Fala pessoal, tudo bem? Estou fazendo aqui um episódio para o meu canal do YouTube, onde eu vou estar falando um pouquinho qual é o impacto real, né, dessa crise do Banco Master, dessa liquidação aí pelo FGC, para o empresário comum, para o empresário que está rodando a sua empresa, que daqui a pouco não tinha nada investido lá, mas quer entender um pouquinho o que essa dinâmica pode interferir no seu negócio. Isso eu preparei aqui um conteúdo focado obviamente, em analisar o que está acontecendo, o que aconteceu, mas sempre fazendo uma correlação com o dia a dia prático de cada empresário. Já aproveita aqui para se inscrever no meu canal do YouTube, Eu Líder. Também siga eu nos meus perfis do Instagram, @LuizWagnerOficial. E também não deixe de comentar, curtir e compartilhar esse conteúdo. Bom, pessoal, o rombo do escândalo do Banco Master é algo que a gente ainda não conseguiu mensurar, é algo que já passa aí de 50 bilhões. O fundo garantidor está agora fazendo um processo aí de pagamento, né, parcial desses capitais que foram investidos nesses fundos que o Banco Master criou. E isso foi distribuído fundamentalmente pela XP, BTG, Nubank. Então, existe aqui uma dinâmica que interfere, impacta em todo o mercado. Ontem mesmo, estou lendo aqui a notícia, né, que o Nubank, a XP e o BTG estão na mira da justiça porque, obviamente, eles ofereciam essas oportunidades, esses CDBs com taxas muito atrativas, ganhavam uma comissão muito alta, e também usavam como argumento de venda que está dentro do limite do FGC. Porque, na verdade, o FGC é um fundo que todo o sistema monetário, todo o sistema bancário ajuda a manter, né? E, de certa forma, ajuda a ficar mais caro o crédito para o empresário, para as pessoas, para todo mundo que precisa de dinheiro aí para a sua estrutura, para fazer alguma coisa. Então, de certa forma, aí também já reside um grande problema, um grande desafio para o mercado de crédito e como acessar esse crédito, né? Como empresário, as pessoas que precisam fazer um investimento, que precisam capitalizar sua empresa, capital de giro, enfim, tudo pode ficar mais caro a partir do esvaziamento do FGC, porque, obviamente, esse recurso vai precisar vir, vai precisar voltar lá para esse fundo de alguma maneira, para manter o sistema estável. Eu não sou especialista em investimentos, mas o que eu sei me leva a crer que há sim uma indução exagerada desses grupos que distribuíram esses CDBs. Acredito que motivados pela comissão, né? Porque, obviamente, uma comissão bem acima da comissão exposta no mercado, mas também essa técnica, né, de usar uma garantia, um fundo, ela evitaria ou deveria evitar, né, de ser usada para investidores com perfil conservador ou com os mais pé no chão. E pelo jeito, né, pelo que a gente viu, pelo que a gente entendeu, pelo volume de distribuição, isso foi feito meio para todo mundo e, de certa forma, se tu usa como argumento de venda um fundo garantidor, é uma operação que não é segura, né? E, obviamente, quem não tem conhecimento em investimento, atraída por uma taxa maior, acaba, né, aceitando a indicação do assessor. E isso, de certa forma, torna muito vulnerável a questão dos principais distribuidores dessas CDBs. Então, a XP, Nubank, BTG vão ter que responder por isso e, quem sabe, vão ter que pagar por isso. Porque mesmo sendo restituído pelo FGC, os limites lá até 250 mil, esse dinheiro já está parado já fazem 2, 3 meses, né? Então, imagina, se tu tem 200 mil aplicado, que é ali o limite, né, do FGC, com a CDI do jeito que está, as pessoas já estão perdendo aí rendas de 7, 8 mil, 10 mil reais com essa parada aí provocada pela liquidação do Banco Master. De certa forma, isso muda, né, o cenário dos investimentos daqui para frente. As pessoas vão analisar com mais carinho,
eu acho que é necessário uma responsabilização por parte desse pessoal que distribui o meio de maneira aleatória para pessoas que não têm um perfil mais arrojado. Então, acho que isso precisa de alguma forma ser medido. Eu não tenho como julgar isso, como eu falei, não sou especialista, mas de fato, aqui, para o empresário, tem uma grande lição, né? Eu acho que a gente não pode distribuir ou entregar alguma coisa para um cliente que não tem o perfil, que não tem aquela possibilidade de assumir aquele risco ou que não quer assumir o risco. Existe aqui uma questão de moral que a gente tem que levar em consideração quando a gente faz um negócio, né? É óbvio que quando a gente faz um negócio, a gente quer o melhor para o cliente, a maioria das pessoas quer o melhor. Mas, de fato, quando a gente sabe de informações que são preocupantes e, mesmo assim, conduz o cliente a tomar uma decisão confiando num especialista, a gente também tem uma responsabilidade solidária em toda essa jogada. E aí entra uma questão que o empreendedor tem que cuidar. O empreendedor não pode fazer negócio só por dinheiro. A relação tem que ser ganha-ganha. Toda vez que o empreendedor faz um negócio só pensando no dinheiro e não pensando na entrega efetiva de benefício para o cliente final, que é bem o caso aqui que a gente está comentando, existe um karma aí nessa situação que vai um dia ter que ser pagado por alguém. E eu acho que a XP, a BTG, o BTG Nubank, enfim, uma hora vai chegar. Não sei se legalmente, né, que é um mecanismo legal aqui que está sendo provocado e quem sabe atinge essas companhias, mas existe o karma moral, existe também uma queda de reputação gigante em cima desses players que de certa forma vai acabar trazendo um reflexo para esses negócios. Falando um pouquinho de reputação, é importante ressaltar também que tem muitos bancos, né, que estão direta ou indiretamente envolvidos nessa confusão toda, que também vão passar por uma queda de reputação e, quem sabe, até uma queda de investidores, porque tem muita gente já tirando dinheiro do BRB, tem gente tirando dinheiro aí de correlacionados ou CDBs que apresentam ou investimentos mais, digamos assim, fantasiosos ou que prometem uma entrega muito grande. Então, isso, de certa forma, vai mexer com todos os pauzinhos aí do setor financeiro, do setor de investimentos e do setor bancário. De certa forma, para empreendedor, crédito mais caro vai gerar mais risco para ele investir e tomar dívida. Muita gente fala que tomar dívida é necessário para fazer o seu negócio expandir e eu concordo 100%. Todo crescimento acelerado demanda de dinheiro de terceiro para acontecer. Tu não consegue com as próprias pernas fazer um crescimento acelerado. O que tu consegue com as próprias pernas é fazer um crescimento estruturado, não buscando dívida externa e tentando rodar esse crescimento, essa expansão com o próprio caixa da empresa. De certa forma, hoje, numa situação tão dramática do setor financeiro, com a taxa Selic altíssima, com empresários, e que a maioria dos empresários que eu falo aqui não acessam as linhas subsidiadas, o melhor caminho é reduzir um pouco aquela ânsia de querer fazer o crescimento da companhia e crescer de forma mais estruturada e de forma mais segura, não usando ou diminuindo muito a exposição a capital de terceiro. Essa prática é uma prática que no Brasil ela é praticamente atemporal, porque a gente sempre convive com taxas muito altas, mas agora, em especial, a Selic está travada lá em cima. A gente tem um cenário eleitoral por vir, que pode mexer muito essa dinâmica inflacionária, cambial. Então, a minha sugestão aqui é a minha como empreendedor e também como consultor, é que não se faça investimentos, muitas loucuras com capital de terceiro, a não ser que você, obviamente, tenha acesso às condições subsidiadas, porque essas condições permitem ainda alguma ousadia no sentido de crescimento. Então, é fato que
vivemos uma transição financeira importante nesse momento, nos últimos 3 meses, que impactam sim na tomada de decisão dos empreendedores, tá? Impacto na tomada de decisão dos empreendedores. E o caso Master, como eu falei, também traz uma reflexão filosófica para quem empreende sobre, principalmente aquele ponto que eu comentei sobre a XP, BTG e a forma, digamos assim, exploratória mesmo, ou pensando em si, que eles tiveram para tomar as decisões em distribuir esse produto. É certo ou errado? Bom, não sei se a justiça vai fazer algo de maneira legal, mas de maneira moral, eu tenho certeza que o que eles fizeram não foi correto e certamente eles vão pagar o preço disso. Ou através das vias legais ou através da energia aqui, do que circula e de como é a vida na vida real, né? A gente sabe que no momento que tu faz uma transação, sabendo que aquilo não vai entregar ou sabendo que existe um risco grande e mesmo assim tu oferece e tu não deixa claro para o cliente isso, tu acaba, obviamente, pagando um preço ali na frente, a reputação certamente já está ferida e isso é intangível, a gente não sabe o impacto que vai trazer para as instituições. Mas, de toda forma, eu quero falar também um pouquinho sobre um outro assunto, tá? Que é a concentração de caixa em um único banco. A gente teve uma digitalização de bancos, né, do sistema financeiro do Brasil muito alta nos últimos anos e hoje a gente tem que, como empresário, manter os nossos recursos em várias frentes, né? A gente não pode se apaixonar por um banco, a gente tem nessas plataformas digitais oportunidades interessantes para fazer as dinâmicas de negócio de maneira mais rápida, possibilitar, né, que a gente use, né, as dinâmicas de crédito, de boletagem, de transação digital muito rápida e de forma muito democrática, isso é muito bom, mas a gente tem que cuidar um pouco o lastro dessas instituições, a gente tem que manter uma parte dos recursos, né, em bancos tradicionais também para que a gente possa evitar qualquer problema, né? Agora teve aí o Will também, que é um derivado digital aí do Master que também sofreu o processo de liquidação e tudo isso a gente não sabe, né? A gente não é especialista e a gente não sabe muito como o judiciário interpreta e julga as demandas, né? Então, daqui a pouco congela lá um valor que tu tem, ou tu tem algum desafio aí maior, ou tu tem uma aplicação ali com liquidez diária que tu usa para o teu giro, mas que daqui a pouco fica retido. Então, a gente tem que ser muito esperto para não sofrer nenhum revés com essa oscilação, tá? A gente tem que cuidar, né, pessoal? Eu acho que isso é importante, né? Falar sobre lobby, né? Eu acho que hoje a gente vive num país onde o lobby ele acaba prevalecendo sempre em relação à qualidade do serviço, em relação à dinâmica empresarial, em relação à entrega. E isso, de fato, é algo que me entristece, né? Eu não gosto, não sou um lobista, não gosto de fazer esse trabalho. Entendo que é necessário por causa da estrutura do sistema aqui no Brasil, mas como empreendedor a gente sempre tem que ter cuidado com essas relações, a gente tem que sempre entender muito bem as regras do jogo para evitar que isso acabe interferindo na moral e na condução do nosso negócio. Ficou muito claro, praticamente toda hora sai uma notícia, né, com relação à teia do Banco Master e como isso virou algo assim gigante e que tem vários tentáculos e várias participações, contratos milionários em cima de, vamos lá, né, principalmente as últimas revelações aí são contratos milionários para serviços que não agregaram aquele valor, obviamente, para o negócio, para o business, né?
Era óbvio que aquilo ali se tratava de uma operação de lobby para conseguir alguma vantagem econômica em cima de uma coisa que não gera resultado material prático, o que a gente chama na economia de bolha. Então, não é à toa que estourou. Mas quando a gente gera resultado, né, em cima da especulação, em cima de lobby, e esse volume de dinheiro sai da economia real, da economia que materializa, né, aquela economia que constrói o físico, que gera emprego, a gente acaba prejudicando toda a lógica econômica de um país. E aí entra um cuidado que eu acho que todo empreendedor tem que ter. Óbvio, né, tem essa questão do ambiente, né, que faz a empresa rodar, o lobby, enfim, isso que muita gente usa, mas com relação também a um ponto importante, que é como essa dinâmica vai se desenrolar daqui para frente, porque existe aí a oportunidade de se abrir essa caixa preta e essa relação aí, que é um tanto quanto nebulosa por enquanto, vir à tona. E quando isso vir à tona, os pauzinhos da economia, o sistema, tudo pode balançar, porque nós estamos falando do maior escândalo do mercado financeiro do Brasil, algo que está tomando uma proporção cada vez maior. Então, o que eu penso aqui como empresário e na cabeça de consultor e o que eu indico para as pessoas? Vamos ter cautela, não vamos se afobar, não vamos se expor. Aquele projeto que está na gaveta, pronto para sair, se dá para segurar um pouquinho, vamos segurar, vamos ver como é que vai as próximas janelas aí de discussão. Não é hora de se expor, não é hora da gente acreditar cegamente em projetos. A gente tem que ser mais criterioso. Então, eu preciso captar um recurso porque eu vou colocar num negócio que vai me gerar um retorno 30% acima desse recurso que eu estou captando, desse capital que eu estou utilizando. Vamos botar uma régua de 50, vamos aumentar essa análise, vamos entender o mecanismo. Porque uma coisa que é prática e de fato, isso aqui eu desafio qualquer empresário. Quando a gente monta um negócio, quando a gente faz um plano de negócio, quando a gente faz um plano financeiro, a gente tenta ser o mais criterioso possível com relação a impostos, encargos, riscos, a gente mensura tudo, tenta mensurar, ser cuidadoso, mas sempre o sistema e a dinâmica de mercado contribuem para que isso reduza essa expectativa. E na prática a gente sempre vê uma redução. Isso é fato. Com todo mundo que a gente falava, esperava 3, deu 2,8. Esperava 2,8, deu 2,5. Eu esperava começar a faturar em tanto e faturou em tanto. E é normal isso. Só que isso é algo que, quando a gente tem uma instabilidade de crédito, um valor de juro muito alto, é algo que pode corromper o teu negócio rapidinho. Porque as instituições que emprestam, elas adoram emprestar, mas elas também, na primeira dificuldade, adoram colocar uma pressão muito grande e abafar, ou cancelar, ou esmagar, triturar quem fez aquela captação, que sempre tem um bom motivo por trás, mas que, de certa forma, por esse ambiente tenso e nebuloso, acaba, às vezes, não gerando os resultados esperados na hora esperada. Até porque existe essa questão temporal que a gente tem que sempre levar em consideração. Então é isso, pessoal. O que eu queria deixar com esse vídeo é uma análise do Banco Master, uma análise desse rombo bilionário no nosso sistema bancário, as possíveis consequências no ambiente empresarial, econômico, e como nós, como empresário, devemos nos comportar, agir, entender e também pensar o nosso negócio a partir de tudo isso que está acontecendo. É fato, se você planejou algo antes de novembro, antes do escândalo acontecer, você deve colocar esse ponto, essas histórias dentro do teu planejamento, dentro dos teus projetos,
para melhorar, aprimorar e entender se realmente é hora, não é hora, vamos fazer, vamos cortar, vamos avançar. Eu acho que tudo isso mexeu com os tabuleiros aí dos planejamentos estratégicos de todas as empresas. Então, se você gostou desse vídeo, peço mais uma vez para você curtir e se inscrever no meu canal. Um grande abraço.